Falou que os cavaleiros têm todas as características de armadura, de não sei o quê, Sim, dessas sim. coisas, cada um. Então vamos lá. Nós vamos considerar que o Monsenhor Jonas, você fosse desenhar ele como um cavaleiro, tá? Cavaleiro, ó, bom. Então, quais seriam as características principais? Por exemplo, de onde vem a força dele, por exemplo? Do Espírito Santo, tá? Então, a forma que ele combatia, como seria mais ou menos a armadura dele, talvez. Que mais as características dos cavaleiros? Vai lá, vai lá. Vai lá. Imagino que, né, cada cavaleiro tem a sua constelação, né? Certo. Eu O que é vejo constelação? Como assim? Então, constelação são desenhos das estrelas tá. que originalmente serviam Certo. para orientar os navegadores, né? Entendi. Depois que vem esse misticismo. Tá. Mas eu acho bonito porque, assim, o que é que orientava o Padre Jonas, né? Isso. A vontade do Espírito, não Isso. tenho dúvida disso, né? De onde vem o poder dele? O poder dele vem do amor à igreja. Isso. Ele nunca nos orientou a desobedecer. Mas é por uma boa causa. Não. Tá, vai falando e vai desenhando, então. Agora se Opa, vira, peão. não. Você tem aí três minutinhos aí para você começar. É. Você vai pegar aqui a câmera, pode começar aí a desenhar. E o Felipe aí vai trazer como fosse aí o Monsenhor Jonas como um cavaleiro, como que seria. Vou até fazer no traço mangá. Fica à vontade aí. Fica à vontade que eu vou mostrar aqui para o pessoal. Vai me dizendo se tá bom ou não tá. Você prefere que seja de cima assim? Eu tô pegando o bolo? Então, deixa eu afastar aqui o bolo. Ó que legal aqui que eu achei, ó, César, ó. Vai, me diz aí se tá bom. Olha só que Tá bacana. legal? Tá mesmo? Pronto, então ficou melhor ainda. Por que você tá pensando aí enquanto você tá desenhando aí? Vamos lá. Estou pensando como seria para mim a armadura do Padre Jonas. Por que, Armando? Porque para mim ele sempre foi um super-herói, de verdade. Para mim ele sempre foi um herói. Eu sempre vi ele realmente como se fosse um profeta. A minha mãe falava muito isso. O Padre Jonas é um profeta. De certa forma, eu acabei ficando meio mal acostumado, porque eu achava que todo padre era igual a ele. Eu não sei o que você quer dizer com isso, mas... Eu achava que todo padre era igual a ele, Sim, sabe? sim, Então, quando eu vi um padre com um discurso diferente, né, não tinha aquela postura de denúncia, né? Sim, o que faz o profeta, né? Qual que é a maior função do profeta? O profeta ele existe por quê? Porque os reis, os governadores, os líderes da nação deixaram de seguir a Deus. Então eles precisavam de alguém que trouxesse o povo de volta, né, para o caminho do Senhor. Então aí vem a necessidade de existir um profeta. E eu vi que assim a nossa sociedade, ela faz tempo que está questionando tudo, relativizando muita coisa. E aí você tem um homem que vem chamar de volta o povo, né? Vem chamar assim, olha, Deus nos chamou a ser santo, né? Ou santos ou nada, né? E você ter essa coragem de você falar isso, hoje é mais difícil ainda, porque você tem o politicamente correto, você tem um monte de problemas. Mas você me ofendeu porque você falou de Deus. Pô, pelo amor de Deus, você se ofende com a palavra de Deus, você não se ofende com o discurso de pró-aborto, em favor da liberação das drogas e tal. Qual é o seu senso de justiça? Se você se ofende com um padre falando do amor de um pai para os seus filhos, sabe? Sim. Eu não consigo entender como que as pessoas se ofendem, né, com isso. Agora, você pode confirmar ou considerar que acaba que o desenho ele te ajudou a não pender por lugares mais difíceis, no sentido de procurar outras amizades, procurar lugares. Acabou que o desenho ele te ajudou ali como terapia, como crescimento, e em tantas e tantas vezes fazer com que você estivesse ali ocupado, de certa forma, né? Sim, eu acho que, tipo assim, o desenho tem, para muita gente,
o desenho ele pode ser uma válvula de escape, sabe? Você foge do mundo real, né? Porque você não aguenta a sua realidade, você não gosta da sua realidade, você quer sair daquilo de algum jeito. E aí você cria uma realidade alternativa em que ali você é o que você quiser. Você desenha o que você quiser, você projeta no papel o seu mundo ideal, você desenha o personagem que você queria ser, você desenha a família que você queria ter e tal. Eu tive um grande privilégio de nascer na família que Deus me deu, ter o Padre Jonas ali, porque eu nunca quis fazer do desenho uma fuga da fé, uma fuga da igreja. Sim. Eu sempre me realizei desenhando, né? Mas o desenho para mim nunca foi uma fuga. Foi modo de trabalho. Eu sempre gostei de ficar mais em silêncio. Às vezes até a Cési fala que eu sou um eremita, um monge que casou, né? Um monge que casou. Mas quem sabe diácono, né, Cési? Quem sabe? Né? Você tem vontade mesmo? Muita. É sério mesmo? De verdade. Muita mesmo? Mas o que é que diz assim, muita mesmo? Assim? O que, é que você considera assim, o papel do diácono ser muita? Assim? Eu acho que o diácono ele é uma extensão da igreja que não concorre com o padre. Claro. O diácono, você pode dar mais assistência para a comunidade. O diácono, ele também tem família, ele sabe o que muitos dos membros da ovelha de Cristo estão passando, estão vivendo, né? No caso, como eu tenho alguns trabalhos, né, na paróquia aqui com formação, então você potencializa essa formação, você é uma autoridade da igreja ali para dar um amparo para o pessoal. Não é substituir o padre, não é fazer o que ele não consegue, não, é você ser um braço a mais, você ser uma ajuda a mais. E no nosso ser missionário, né, eu que agora estou trabalhando com peregrinação, estou levando as pessoas para a origem da nossa fé, né? Olha que bênção você poder proporcionar isso para o seu paroquiano, para as pessoas, mas não só um passeio, né? Mas um encontro com Deus, né? Você ir lá, você fazer celebração da palavra, você fazer uma formação diferente com o pessoal, você ter um momento de oração mais rico, né? Porque a formação o leigo pode dar, né? Mas quando você tem a opção de viver ali na totalidade, né? Você poder fazer a adoração, você ter um outro acompanhamento, é muito legal. É bom mesmo. Agora, eu fico imaginando assim, se a gente fosse colocar assim uma armadura ou um desenho do seu anjo da guarda, tem que ser um cara muito forte, né, cara? Porque ele trabalhou pra caramba, né? Eu lembro do dia que você contou que você viajou com o Dung e se perdeu, ficou lá o dia inteiro perdido, né, cara? Meu Deus do céu. Foi pra... Como é que fala? Pra Piracicaba. Piracicaba, né? Eu acho, né? Que ele se manifestou como gente ali. Como humano. O lixeiro que eu conheci. Como lixeiro, né? Porque a forma como aquele lixeiro depois foi embora, a forma como ele me ajudou, a diferença das lembranças que eu tenho dos outros personagens. Resumindo a história pro pessoal, aí o Dunga vai pregar e você fica na casa de um casal. Sim. Aí todo mundo vai dormir e de repente eu falo assim, eu vou atrás do meu pai. Vou atrás do meu pai. Não sei onde ele tá, parece que não tem ninguém na casa. Vou lá achar ele. Tem a 8 anos. Tem a brilhante ideia de fazer isso aí, de sair. Atenção, criança, se você não gosta do meu desenho e acha que é uma boa ideia você simplesmente sair por um território no qual você não conhece. Não faça isso. Buscando seus pais. Não faz isso. Se você ficou perdido, fica no último local em que as pessoas te viram. Em 8 anos você sai para Piracicaba procurando. E detalhe, saímos em missão, né?
E fiquei lá procurando meu pai. Cadê Na meu cidade pai e tal. E o pessoal diz, mas quem que é seu pai? Mas quem que é seu pai? E eu tentava, é o Dunga, e não sei o quê. Aí o pessoal ainda fazia piada, mas é o Dunga da seleção? Galera mais nova nem deve saber quem que é, né? É O Dunga verdade. da seleção e tal. Então, assim, foi uma experiência legal. E o mais bacana, né? Eu perdido lá, o encontro rolando, né? Meu pai não fazendo ideia do que estava E acontecendo. você perdido, brincando na rua com E as eu crianças, achando, cara, jogando eu bola. tava vivendo uma das maiores aventuras da minha vida. Não tenho trauma nenhum disso, sabe? Eu acho que um dos dons que Deus me deu foi de ser meio sem noção, sabe? Sem noção do perigo. Melhorou, né? Hoje melhorou, né, César? Melhorou um pouco, né? Tem que perguntar pra Helena. Lela. E aí você ficou com os meninos na rua, brincando, todo sujo, jogando bola. Eu achei um menininho lá, falei assim, o que você tá fazendo? Tal. E ele, tô jogando bola, vamos jogar bola também. Eu falei, tá bom. Aí eu falei que tava procurando meu pai, e meu pai tinha falado pra mim, olha, eu vou no campo, e era realmente um estádio, né, onde estava acontecendo o encontro. Aí o molequinho falou, meu pai também tá lá, vamos lá. Eu falei, beleza. Só que o pai dele tava jogando futebol, né, aquele futebol dos amigos e tal. E aí eu fui. Acabou o futebol, o molequinho foi embora, todo mundo foi embora, e ficou eu lá, né? Tipo assim, cadê meu pai? Né? E fui procurando. E aí nessa que eu encontrei o lixeiro, né? Então, assim, e foi legal. E eu não encontrei o lixeiro, assim, naquela condição de, tipo assim, nossa, tem um moleque chorando aqui e tal, não sei o que. Não. Tava de boa, procurando meu pai, achando engraçada a situação. E o lixeiro aparece e fala, ô, moleque, você tá bem? Tá perdido e tal, não sei o que. Eu falei, tô procurando meu pai e tal. Não, vamos procurar seu pai, então. E aí ele foi andando comigo, né? Caminhando pelos lugares lá até ele me entregar para um... Mas você ajudou ele a catar o lixo? Ajudei, opa! Pra mim foi a coisa mais legal de tudo, que eu pegar tipo, espetinho. Sim, né? sim. Catava assim e tal. E o Dunga pregando. Meu pai pregando. Lembrando, pessoal, que isso não era corriqueiro, não é que o Dunga levava o Felipe e largava ele no meio da rua, não é isso, não né? Ele deixou na casa de um casal, tudo, só que o pessoal foi dormir e ele disse, vou procurar meu pai, tipo tá assim, um saco aqui. O que aconteceu? Eu tava jogando, na época era lançamento, Sim. Street Fighter 2. E eu adorava, até eu gosto de karatê por causa do Ryu. Eu jogando com o Ryu e tal, não sei o que, pá. Quando finalmente consegui finalizar o jogo, venci o Bison e tal, pá. Cansei. E o meu pai tinha me avisado antes de sair. Ele falou, filho, o pai vai pregar, tá? O tio e a tia estão aqui na casa, você não tá sozinho, eles estão dormindo. Então, quando você acabar de jogar, fica tranquilo. E aqui, ó. Tá bom, tá bom. Tá, você entendeu, filho? Acabou o jogo. Cadê a galera? Não achava a galera. Já demorei para sair porque eu tava com medo do cachorro que ficava lá fora fazendo a vigia, né? E aí, quando eu vi que o cachorro tava preso, aí que eu saí da casa e fui viver a aventura. E aí lá com o lixeiro ele disse, eu vou limpar. Aí ele entregou pra quem? Aí ele me entregou pra um cara que entregava leite. Duas profissões no dia só, né? Não, aí eu descia do cara lá que entregava leite e ia levar o leite pro pessoal. Trocava a garrafinha. Trocava a garrafinha. Pegava a garrafinha vazia, né? E colocava na charrete. E aí descia na próxima casa, pegava ali a garrafinha e ia fazendo isso. E achava legal pra caramba, porque eu descia correndo lá e tal, e fazia os negócios. Achei super bacana. Me divertia. Aí quando chegou, aí ele me deixou na casa de uma família, pediu pra ligar pra polícia, né? Sim. Tem um moleque preso, perdido aqui, e aí o que nós vamos fazer e tal. E aí, quando chegou a polícia, eu fui meio que guiando eles, falando mais ou menos onde que eu tava, como que era o lugar que eu ficava. Aí eles conseguiram
me levar. E eu achando a coisa mais legal do mundo, porque eu tava andando no banco de trás, tinha grade, não sei o que e tal. Então, para mim, era uma grande aventura aquilo lá, né? Andar com esse perigo, né? Não ter noção desse perigo. E quando eu cheguei, eu tava todo sujo. Eu tava todo sujo. Mas chegou a levar pra polícia, não? Não, não na delegacia, né? A polícia chegou na casa que eu fiquei lá, de um casal que tinha uma criançada lá, aí fiquei brincando com a criançada. Eu lembro que eles fizeram um chocolate com Toddy lá. Delícia, hein? Aí eu não era muito fã, assim, mas eu fiquei com vergonha Ele tomou. de tomar café, sabe? Não tomo, quero café, né, e tal. E aí tomei lá um leite com Nescau e tal. E aí depois chegou os policiais e foram me levar. Aí eu lembro que quando eu cheguei, cara, quando eu fui contar pro meu pai que tava perdido, mas eu contei numa empolgação, sabe? Tipo assim, pai, foi o melhor dia da minha vida. E ele? E ele, tipo assim, todo no jeito, assim, sabe? Pra me corrigir e tal, porque ele viu que não foi, tipo assim, esse moleque não Foi acordou. quanto tempo que você passou na rua sozinho nesse dia? Eu acho que eu fiquei o dia inteiro. Caraca. Eu acho que eu fiquei o dia inteiro. Porque assim, eu lembro que eu tava jogando, parei de jogar, fui, assim, acho que final da manhã, no máximo. Porque eu lembro que eu joguei muito tempo bola com Um carinha lá. o rapazinho. Eu andei muito com o lixeiro. Andei muito com o leiteiro. O leiteiro, cara, porque assim, a casa que eu estava era tipo um condomínio de chácara. Certo. Era um condomínio de chácara. Então, tipo assim, para sair daquele lugar já era demorado. A pé ou de charrete. Era demorado. Então, tipo assim, pra gente chegar na cidade já foi demorado. Aquele dia eu perdi caloria pra caramba. Aquele dia ali, se eu fosse sedentário, naquele dia eu tinha parado de ser sedentário. E aí como é que fala? E aí eu ainda fiquei muito tempo na casa do casal, brinquei muito com a criançada, dei uma volta boa lá com os policiais e tal. Então, assim, foi um dia cheio de aventura. E o legal, cara, é que, assim, eu não dormi com medo, sabe? Tipo assim, nossa, fui dormir com medo, que eu fiquei perdido e tal. Não, eu fui dormir, tipo assim, cara, eu sou um herói. Eu sou um aventureiro. Eu vivi um dos melhores dias da minha vida e tal. E pra mim era legal pra caramba. Que massa, bicho. E aí, o desenho? Ó, deixa eu... Isso aqui é uma versão mangá do Padre Jonas como Cavaleiro do Espírito Santo. Aqui, ó. Que da hora. Aqui, ó. Cavaleiro do Espírito Santo. Aqui, ó. Que da hora. Não? Nossa. Deixa eu mostrar aqui na câmera grande. Deixa eu mostrar na câmera grande aqui. Aqui, ó. Por que você chama Cavaleiro do Espírito Santo? O que tem aqui? Tem armadura? Aí no caso ele seria mais, vamos lá, tem um cavaleiro de bronze, tem um cavaleiro de prata, tem o cavaleiro de ouro, né? E tem o mestre do santuário. Certo. O mestre do santuário, ele não usa tanta armadura, né? Então você vê que ele tá só com as ombreiras e a veste sacerdotal, tá. né? Então ele aí, no caso, Padre cálice, Jonas, hóstia. mestre do santuário. Mestre do santuário. Mestre do santuário. Deixa eu colocar um detalhe aqui, ó. Faltou um Que detalhe. isso pra mim não quero causar nada, Claro. mas é como eu enxergo. Pra mim, que da hora. pra mim esse cara sempre foi santo. Sempre foi santo. De verdade. Eu tive a graça de conviver com ele e poder dizer que meu pai é meu herói e foi treinado por um santo. Olha, Então, não, assim, é o que eu ia perguntar. Olhando hoje aqui esse desenho que você está fazendo aqui, que você fez para nós, por que você resume tudo isso aí? Cara, porque assim, pra mim, como eu disse, né, no começo, olhar os dois era muito bom. Era uma relação mágica pra mim. Sim. Eu vi ele transformar o meu pai num herói.
Eu via que o meu pai ele não era qualquer um, porque ele não tinha qualquer um como mentor. E eu lembro que tudo que o Padre Jonas cantava, tipo, ouço uma voz vindo da montanha, para mim ele ouvia mesmo. Eu não digo isso querendo fazer propaganda, eu nunca me senti vocacionado à Canção Nova. Tive relações profissionais ali, fui próximo a alguns membros, os mais antigos e tal, mas o Padre Jonas, para mim, ele sempre foi uma figura de muita admiração, muita admiração. Eu queria ter sido bem mais próximo quando eu já estava mais velho, porque daí eu entendia melhor, né? Quando eu era criança, eu entendia, mas ainda naquela inocência, sabe? Ele falava que nós éramos uma comunidade para os fins dos tempos, então, assim, beleza, é isso que nós vamos fazer, preparar o caminho do Senhor, né? Se ele está dizendo que ele ouve uma voz, né, que vem da montanha, ele ouve mesmo. Se ele está dizendo que aqui vai ser tal coisa, vai ser. E eu lembro que quando eu precisei fazer, meu pai e minha mãe receberam a notícia, né, de que eu precisaria fazer a cirurgia no coração, o Eto lá de imediato já queria vender uma caminhonete lá para bancar a cirurgia. E não que o padre não quisesse isso, mas era de muito risco. E o padre falou, não, a gente está falando da vida de uma criança. Não é assim, vamos pagar e vamos fazer. Vamos ver quais são os riscos, o que acontece. E aí, se a criança morre? Então, assim, desde sempre, um cara muito, muito consciente. E eu acho muito bonito, assim, que muita gente da teologia da libertação não gostava da Canção Nova. E ele nunca inflamou em nós um desgosto por isso. Ele nunca mostrou que a Canção Nova era uma arma contra isso. Não, é uma comunidade para os finais dos tempos. Ele era o nosso João Batista, ele era um santo, ele era um modelo, né? A Canção Nova canta, por quê? Porque ele cantou primeiro, né? O Dunga, ele conduzia e tal, porque ele abriu as portas. Então, para mim, era tipo assim, cara, que legal, mano. Eu sou filho do Rei Arthur e eu conheci o Merlin, sabe? É muito bacana. Então, eu tenho essa graça de ter construído uma boa fantasia sobre ele. E quando eu amadureci, eu vi que, na realidade, ele era um herói maior ainda. Sim. Então, ele, para mim, é um cara incrível. O carinho que o meu pai tinha com ele tanto é que teve uma experiência que eu tive com ele incrível. Se a César deixar, eu pode contar. Conto. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu pai. Falei, pai, você já viu o Padre Jonas? Bravo. Quando eu perguntei, ele quase derrubou a xícara de café. Ele virou para mim e falou assim, filho, eu vou falar um negócio para você. A gente acerta, erra na vida e tal. Mas teve uma vez que esse velhinho, de olho claro, mas me deu uma bronca que eu vou falar pra você, eu senti dor na alma. Olha, e foi. Ele falou, eu nunca mais vou decepcionar esse cara. Nunca mais eu vou. Porque ele bravo é de dar medo. Dá medo. Ele falou assim, a autoridade desse homem não é normal. Não é tipo assim, um cara que vem pra cima de você, te corrigir alguma coisa. Ele falou, é incrível. A autoridade, quando ele fala, você não consegue responder. Né? E aí eu lembro que uma vez, e ele falando assim também, então, quando eu olho para aquele olhinho claro dele, eu não consigo dizer não. Eu não consigo abaixar a cabeça, eu não consigo não pedir desculpa, eu não consigo não agradecer a Deus, né, por ter esse homem na minha história. E aí eu lembro que muito tempo depois, das últimas vezes que eu fui na casa do padre, eu nem sei por que eu tinha ido lá. Meu pai acho que ia lá e pediu para eu acompanhar ele ia conversar alguma coisa com o Eto e tal. E aí, sei que eu fui na cozinha
e caçar um café. Falei, acho que tem um café aqui, com vergonha de pedir para... Não, será que onde é que tem café? Eu fui procurando e tal. Aí nisso o padre entrou. Que o padre entrou assim, aí eu já fiquei meio sem jeito, porque naquele tempo já tinha uma burocracia para chegar até ele, né? E você foi pra cozinha pegar um café. E eu fui pra cozinha pegar um café e de repente ele chegou e eu falei, caramba e tal. Eu cumprimentei ele e tal, não sei o que. Aí ele sentou do meu lado e ali eu esqueci um pouquinho do café e tal. Opa, tudo bem e tal. Não sei. Aí quando ele virou pra mim, olhou no meu olho e falou assim, e aí, meu filho, como é que você tá? Cara, naquele momento que ele perguntou, eu olhei, encarei, cara, eu fiquei mole, a sensação do ambiente era outra. A hora que ele olhou assim, acho que foi uma das maiores sensações de paz assim, que eu senti. Era muito bom só ficar perto dele. E aí, na hora, eu lembrei do meu pai falando, quando aquele olhinho claro, daquele velhinho olha pra você, eu não consigo falar não pra ele. Eu não consigo deixar até o café eu esqueço. Até o café eu esqueço. Então, assim, naquele momento ali, cara, eu experimentei um pouquinho do que era que meu pai falava, sabe? E realmente ele é um cara incrível. É incrível. Eu não tinha dúvidas de que para suportar, né, para você ter a missão de ser um pai fundador, né, e tipo assim, num tempo que não tinha comunidades. Ele foi abandonado assim pelos salesianos. Bem posteriormente os salesianos vão dizer que não, Canção Nova, estamos acolhendo o padre de volta e tal. Ele passou tudo isso, cara, e passou em comunhão com o Espírito. Ele numa santidade assim. Então aquela experiência assim, encarar ele, parece que ele estava olhando para um Felipe que nem eu conhecia. Então, assim, ele é incrível mesmo, é incrível. Até no velório dele lá, o clima de paz de muitos membros da comunidade que saíram. Muita gente acha que é tudo treta, né? Mas não é, a pessoa entendeu que o ciclo dela acabou ali, né? Mas a volta das pessoas, os filhos dele ali se abraçando, cantando junto, era de arrepiar. Esse homem, até na morte, ele proporcionou algo na comunidade, na igreja, que não tem como explicar. Não tem como. É incrível. Então, para mim, ele realmente é um grande herói.